Ganhar muito dinheiro pode trazer tranquilidade e estabilidade, mas dependendo do estilo de vida que o famoso levar, até mesmo milhões podem ser pouco. Veja agora celebridades que, apesar de terem feito fortuna, acabaram perdendo tudo. Roda a vinheta! Robert Downey Jr. arrecadou muitos milhões com seu papel em Homem de Ferro. Começou na casa dos 10 com o primeiro filme e terminou com 75 milhões em Guerra Infinita. E hoje ele parece ter colocado uma armadura no seu bolso para conseguir manter sua fortuna como está, porque no passado isso foi bem diferente. Antes dos seus filmes de maior sucesso, ele já chegou a passar por maus bocados e quase desapareceu das opções dos diretores de Hollywood. Em 1996, o ator foi preso por dirigir em alta velocidade, e isso aconteceu diversas outras vezes. O eterno Tony Stark já era figurinha carimbada nos presídios norte-americanos, gastando o que tinha e o que não tinha com advogados e também fiança. O artista foi deixando sua imagem manchada a ponto de ninguém querer correr o risco de ter uma figura como ele em seus filmes, já que no dia seguinte ele poderia estar atrás das grades atrapalhando a produção. A superação veio quando o astro entrou em uma clínica de reabilitação depois de pegar liberdade condicional de 3 anos e ganhar a chance da vida dele com um convite para fazer Iron Man. Então sim, o cara perdeu tudo, mas conseguiu dar a volta por cima. E vou resumir com 2 palavras: parabéns! Nicolas Cage é um dos nomes mais famosos de Hollywood, tendo feito dezenas de filmes para o cinema. Até o final dos anos 90, o ator tinha uma fortuna avaliada em cerca de 150 milhões de dólares. Muita coisa, né? Porém, seu estilo de vida excêntrico acabou consumindo grande parte dessa grana. O ator já comprou muitos carros de luxo, como uma Ferrari Enzo, que hoje é um carro avaliado em 6,3 milhões de reais. Um Rolls Royce Phantom, que não sai por menos de 4 milhões de verdinhas, e uma Lamborghini que custa 2,5 milhões de reais. Isso só para citar alguns, tá? Além disso, ele já teve uma ilha nas Bahamas onde tentou construir empreendimentos imobiliários, que não deu certo, levando boa parte da fortuna dele também. Assim como um castelo do século XI que ele comprou por 2,3 milhões de dólares. Além de gastar dinheiro como se fosse o cara mais rico do mundo, o eterno motoqueiro fantasma ainda participou de muitas polêmicas envolvendo a sua vida pessoal, o que lhe tomaram uma fatia do seu patrimônio também, como uma dívida de imposto atrasado no valor de 13 milhões de dólares em 2010 e gastos com advogados ao processar ou ser processado ao longo dos anos. Charlie Sheen ficou mega conhecido por ser o protagonista da série 2 Homens e Meio, da qual ele recebia a bagatela de 1,8 milhões de dólares por capítulo. Eu tô falando sério. Mano, só com essa série ele acumulou incríveis 150 milhões de dólares, fora o restante da grana que tinha, só que não administrou muito bem tudo isso, torrando quase tudo, sobrando apenas 10 milhões. Pra gente pode parecer muito, mas pra quem tinha 150, 10 não dá pra manter seu estilo de vida. Primeiro que ele tinha um problema sério de alcoolismo e por isso vivia se metendo em confusão, tendo que pagar fianças caras e advogados para se manter longe da cadeia. Pra você ter uma ideia, antes ele vivia em uma mansão em Los Angeles que era avaliada em 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais. E dentro desse casarão de tirar o fôlego, tinha uma equipe completa que incluía até chefe particular que cozinhava o que ele quisesse, a hora que ele quisesse. Sheen também ficou muito famoso pelas festas bem insanas que ele dava com tudo à vontade para os convidados, que às vezes alcançavam a casa dos milhões de dólares. O comediante também teve gastos bem altos com seus divórcios, principalmente com o da atriz Denise Richards, que aconteceu em 2006, com quem ele teve 2 filhas. O eterno Jack Sparrow, Johnny Depp, fez muita grana em Hollywood, como já é de se imaginar. No auge da sua fortuna, ele bateu a casa dos 650 milhões de dólares na sua poupança,
sendo um dos atores que mais faturaram na história. Mas o caminhão de verdinhas foi diminuindo, até ele chegar à beira da falência. Complicou. A revista Rolling Stones publicou uma matéria bem longa falando sobre os problemas financeiros dele, e isso foi até usado nos processos que ele enfrentava em 2018. Na apuração da matéria, eles chegaram à conclusão de que o gastão chegava a torrar cerca de 2 milhões por mês, como se fosse água. Além das 14 mansões e mais de 40 carros de luxo que Johnny Depp comprou ao longo dos anos, ele gastou muito dinheiro com coisas supérfluas, como um sofá que deu de presente para sua filha, que tinha aparecido no reality show das Kardashians, ou quando ele gastou 3 milhões para jogar as cinzas de um escritor famoso no céu usando um foguete, só porque ele já tinha atuado em um filme que foi baseado no livro dele. Quando percebeu que estava ficando pobre, ele entrou com uma ação contra o escritório que gerenciava sua fortuna, dizendo que parte desse dinheiro foi perdido por má administração. Porém, a mídia americana já chegou até a chamar ele de ator mimado que não controla seus gastos. Será que ele vai ganhar essa? Todo mundo conhece o Chris Tucker pela sua atuação ao lado de Jackie Chan na trilogia A Hora do Rush, que arrecadou quase $1 bilhão e pagou cerca de 50 milhões para ele na época, que hoje corresponderia bem mais com os valores corrigidos. Porém, o hilário artista não soube administrar muito bem a sua fortuna, que hoje é avaliada em apenas 5 milhões. No final dos anos 90, ele era considerado um dos atores mais bem pagos dos Estados Unidos. Porém, com o passar dos anos, essa grana foi se perdendo devido a vários erros e enganos financeiros que ele e quem administrava o seu dinheiro cometeram. O comediante chegou a ter uma dívida não paga de impostos com o governo de 14 milhões de dólares. Com a corda no pescoço, o cara teve que vender muitos bens e propriedades com um preço mais baixo, só para cobrir essa dívida. Hoje, ele parece ter quitado suas dívidas, mas nem de longe possui toda a fortuna que ele tinha antigamente. Os fãs da Sessão da Tarde vão se lembrar de Lindsay Lohan, que fez muito sucesso atuando em filmes de comédia romântica como Operação Cupido, Sorte ao Amor e Confissões de Adolescente, sem mencionar o grande sucesso que foi Meninas Malvadas. Ela conseguiu juntar por volta dos 35 milhões de dólares durante seus anos de atuação. Porém, a atriz não conseguiu lidar muito bem com a fama, talvez por ser nova e imatura, e acabou torrando a maior parte. Em 2004 e 2007, Lohan ostentava como se tivesse, sei lá, uma mina de ouro, principalmente ao lado das suas amigas da época, a cantora Britney Spears e a socialite Paris Hilton. Mano, imagina só como não eram essas noitadas. Roupas de grife, passeios de luxo e, claro, muita cachaça. Tudo isso afastou Lindsay das telonas, fazendo ela se tornar refém de algumas aparições, presenças VIPs ou participações pequenas em produções de baixo orçamento. A jovem acumulou uma dívida que ainda não foi totalmente paga e sua fortuna foi reduzida aos míseros $1 milhão. Gary Coleman ficou conhecido por ter sido protagonista da série Arnold, que rendeu uma fortuna bem alta para um jovem que nem tinha 18 anos ainda. Com muitos contratos na televisão, inclusive recebia por um desenho do Arnold. Tinha uma carreira promissora, mas os problemas começaram dentro da própria casa, pois o ator mirim entrou com um processo contra seus próprios pais por estarem pegando seu dinheiro sem que ele soubesse. Não se tem muitas informações da sua vida pessoal, mas profissionalmente falando, ele nunca mais conseguiu nenhum papel de destaque e também já chegou a ser preso por sentar a mão na orelha de um fã. Sem ter muito o que fazer, o astro chegou a declarar falência e acabou falecendo anos depois, por sofrer um acidente em sua casa quando ele tinha apenas 42 anos. Ninguém, até hoje na história da música, vendeu mais CDs do que Michael Jackson.
E mesmo assim, o ícone da música pop acabou ficando quebrado financeiramente. O estilo de vida de Michael não era nem um pouco simples, inclusive incomparável com o de qualquer outro ser humano da sua época. Os tabloides americanos relataram que a mansão em Neverland custou algo entre 17 e 30 milhões de dólares, o que já é extremamente caro, mas não parou por aí. Além da mansão, o rancho continha parques de diversões, zoológicos com os mais variados animais, cinema, piscina, linha de trem e muito mais. Tudo isso só para ele se divertir como se fosse uma criança. O custo mensal para bancar a quantidade de funcionários que Neverland tinha era extremamente alto, até mesmo para o rei do pop. O ídolo também era um colecionador de coisas raras, como obras de artes, estátuas, esculturas e muitas outras coisas que era até difícil de mensurar o valor por serem únicas. E quando os problemas com a justiça apareceram, grande parte dessa grana parou de entrar e a fortuna, que já havia sido avaliada em mais de $500 milhão, foi sumindo até que ele passou a acumular dívidas e mais dívidas. O rei do pop tinha falido e seus boletos só conseguiram ser pagos após o seu falecimento, com um boom na venda de CDs e produtos relacionados a ele em 2009. Don't break my heart. Se você viveu os anos 90, deve ter ouvido essa música em novelas e rádios românticas. A cantora responsável por esse love song, que marcou uma geração com dor de cotovelo, foi Toni Braxton, que não entrou com pedido de falência uma vez, mas sim 2 vezes. Mesmo tendo mais de 20 milhões de discos vendidos, Braxton precisou declarar falência em 1999 por simplesmente gastar mais do que ganhava e, segundo ela mesma, perder a noção com coisas de decoração da sua mansão. É mole! Mas aí ela pagou as dívidas e vida que segue. Mas não por muito tempo, né? Já que em 2010 ela apertou o botão de falência pela segunda vez. Foram meses negociando como pagar a dívida de 50 milhões de dólares, até que ela conseguiu fazer um acordo onde daria uma mensalidade e venderia alguns dos seus bens pessoais. Chegou ao ponto da Sony, que era a gravadora dela na época, arcar com alguns custos, além da musa das canções românticas ter que fazer vários shows fora dos Estados Unidos para conseguir pagar tudo. Parece que ela não aprendeu muita coisa, porque logo depois de ter limpado seu nome mais uma vez, a mulher comprou uma mansão por 2,9 milhões de dólares e precisou vendê-la em 2016 para pagar dívidas. Pô, cara, de novo, cara! Seja por causa dos filmes George, O Rei da Floresta ou da trilogia A Múmia, todo mundo conhece Brendan Fraser, mas ninguém lembra dele por conta do seu sumiço dos filmes. Esse afastamento, junto com o divórcio, muitas cirurgias e outros problemas resultaram em anos em que o ator ficou completamente diferente do galã que a gente estava acostumado a ver nos filmes. Sem trabalhar e levando uma vida luxuosa, a grana foi encurtando e ele chegou ao ponto de pedir uma redução no valor de 900 mil dólares que ele pagava de pensão para a ex-mulher, já que não tinha mais uma renda compatível com isso. A atriz de American Pie e Orange is the New Black, Natasha Lyonne, passou por alguns períodos bem conturbados da sua vida pessoal e da sua carreira, e por pouco ficou entre a vida e a morte. Ela chegou a ser presa logo em 2000 por dirigir bêbada e depois foi despejada de onde morava por conta de reclamações dos seus vizinhos, que a acusaram de comportamento indecente, chegando até mesmo a dormir na rua. Em 2006, ela foi intimada e depois correu o risco de ser presa novamente por ter falido sem declarar falência. Tudo se agravou ainda mais depois que ela teve sérios problemas de saúde, mas ainda bem que em 2012 se recuperou e conseguiu colocar sua vida financeira no verde e hoje já acumula mais de 5 milhões de dólares. O Mr. M foi um dos mágicos mais famosos da televisão mundial, incluindo aqui no Brasil, onde ele vivia aparecendo lá no Fantástico. Nos Estados Unidos, seus shows eram superlotados e as turnês pelo país sempre foram uma das mais bem-sucedidas de todos os tempos. Porém, o tempo passou e a situação do mágico mascarado está longe de ser das melhores.
Val Valentino está há vários anos afastado do palco por conta de um câncer terminal na próstata que o obrigou a buscar por tratamento. E como o serviço de saúde é muito caro lá nos States, ele gastou toda a grana que juntou durante os anos de glória. Ele afirma que não sente vontade de se apresentar porque o seu corpo dói muito por conta da sua saúde. Então, meu filho, só tem muito dinheiro saindo e nenhum entrando. Quando apareceu bem magro e abatido há uns anos atrás, chegou a espantar muitos fãs, que fizeram até vaquinhas online para ajudar o artista falido. Desde os anos 80, a dupla sertaneja Rick Renner foi uma das mais famosas até o começo dos anos 2000. Eles são donos de sucessos que, se você não conhecer, seus pais com certeza vão lembrar. Os dois estão na lista dos cantores que mais venderam um disco no Brasil, tendo acumulado um total de 15 milhões de cópias vendidas. Uau! Então dá pra imaginar que eles fizeram um bom pé de meia, não é verdade? Só que as coisas começaram a mudar em 2014, depois que o Renner bateu em um carro e tentou fugir. Quando a polícia chegou, ele se recusou a passar pelo teste do bafômetro e acabou sendo levado para a delegacia. Tomou uma jabiraca radical. Um ano depois, ele se envolveu em mais um acidente, mano. Mais uma vez embriagado, e aí a dupla chegou ao consenso de se separar por um tempo. Nessa época, ele ficou com os bens bloqueados e sem receber dinheiro dos shows, já que estava afastado do palco, e por isso Renner precisou sair do bairro chique de São Paulo para morar em um apartamento pequeno, vivendo com a ajuda da sua mãe. Depois de alguns anos na penúria, ele tentou lançar uma dupla nova chamada Renan e Renan, mas não deu muito certo. Dessa forma, o astro ficou pobre. Finalmente, em 2018, a dupla original retornou aos palcos e a situação de Renner pareceu melhorar, mas o processo sobre o acidente ainda corre na justiça. O Dedé Santana ficou conhecido no país inteiro por fundar e fazer parte dos Trapalhões, ao lado do Didi, do Mussum e do Zacarias. Eles foram um grupo de sucesso na televisão e nos cinemas por várias décadas, e mesmo depois que o quarteto se desfez, continuou fazendo suas aparições e com todos esses anos de carreira, ganhou bastante grana, a ponto de manter 8 carros na garagem, como ele mesmo afirma. Caracas. Só que o Dedé não era um cara muito controlado. Ele ganhava bem, porém gastava ainda mais. E em 2017, sem estar participando de nenhum programa ou coisa do tipo, entrou em estado de falência, já que não gerava nenhuma renda para manter o alto padrão de vida. Nem mesmo o plano de saúde ele conseguia pagar. Quem estava bancando era o seu amigo Didi. Hoje, para sobreviver, ele conta com a ajuda de outros amigos, de parentes e até mesmo dos próprios fãs. Para quem curte filme de vampiro, a franquia do Blade é uma das mais icônicas do cinema, e quem deu vida ao caçador foi o americano Wesley Snipes. Só aí já dava para viver tranquilo com a grana dos filmes, né? Mas claro que o ator curtia daquela ostentada básica de vez em quando, comprando carros e casas caras, e não ligava muito para investimentos ou poupança. Para piorar, em 2006 ele foi levado a julgamento pela Corte dos States por sonegar imposto. Ih, rapaz. Ele chegou a ter um veredito, mas o juiz o absolveu. Porém, foi só o começo de uma investigação que acabou condenando tanto ele quanto alguns conselheiros financeiros a 3 anos de prisão. Ele foi para o Chilindró por fraude e mais um monte de falcatrua envolvendo dinheiro e ocultação de informações fiscais. Dessa vez não teve jeito. Ele ficou na prisão entre 2010 e 2013, quando foi finalmente liberado, e desde então tenta colocar sua vida nos trilhos. Porém, a maioria da sua fortuna foi pro ralo, com pagamento de multas e juros de impostos retroativos e gastos com advogados para se manter livre. Você acha que é possível um jogador da NBA chegar ao ponto de perder tudo? Pois o Dennis Rodman está aqui para provar que sim.
O ex-atleta profissional jogou durante vários anos nos maiores times de basquete dos Estados Unidos, sendo famoso pelos seus movimentos de defesa e rebote, estando entre os 10 maiores salários da NBA com 9 milhões de dólares. Claro que quanto mais grana entrava, mais caro ficava o seu estilo de vida, que foi mantido mesmo depois que o jogador se aposentou em 2006. A lenda do esporte continuou vivendo por anos em uma praia de alto padrão que fica na Califórnia, porém o tempo foi passando e a grana acabando. Para você ter uma ideia, em 2020, sua ex-esposa o denunciou por falta de pagamento de pensão durante alguns meses, somando a bagatela de 800 mil dólares. Os advogados de Rodman chegaram a afirmar que eles estão trabalhando de graça para ele, pois o ex-jogador se encontra quebrado e com a saúde bastante debilitada. Quem lembra das séries da Nickelodeon feitas pela Amanda Bynes, ou dos filmes tipo Ela é o Cara, onde a atriz é a protagonista, nunca vai imaginar que a sua situação atual é bem diferente dos seus anos de glória. Depois de ficar conhecida mundialmente por suas atuações e por ter lançado um disco musical, sua carreira ficou de cabeça para baixo após alguns momentos ruins com a polícia. Primeiro por dirigir alcoolizada e depois por posse ilegal de substâncias ilícitas. Desde 2013, seus pais controlam sua vida pessoal, sua saúde e vida financeira, já que ela foi dada como incapaz de administrar sua própria grana, e mesmo estando adulta, vive sob tutela até hoje. Ela chegou a ficar tão pobre que nem conseguia pagar um lugar para viver, mano, e por isso foi morar com seus pais. Esse ano, a atriz pretende mudar essa história e entrou com um pedido de revisão da sua tutela, alegando que ela tem plenas condições de finalmente tocar sua vida sozinha. Edward Furlong sempre vai ser o eterno John Connor, o molequinho que aparece nos filmes do Exterminador do Futuro 2, que tinha tudo para ser um ator promissor do cinema, acabou não fazendo mais nada marcante. Apesar de ter feito uma poupança generosa, o jovem tinha uma família conturbada e conseguiu ser emancipado aos 16 anos. Mais ou menos nessa época, ele teve problemas com a ex-namorada que também era sua agente. Talvez por conta de tantos problemas, ele mergulhou no mundo das substâncias ilegais, não conseguiu mais cumprir seus compromissos e nunca mais foi chamado para nenhum grande trabalho. O ator acabou caindo no esquecimento, mano, fazendo pequenos trampos aqui e ali, e seu dinheiro foi desaparecendo junto com sua fama. Ele mesmo admitiu publicamente que estava completamente quebrado. A Pamela Anderson ficou famosa com a série SOS Malibu e a partir daí começou a ganhar rios de dinheiro, fazendo participações em filmes e programas de entrevistas. Apesar de sempre estar em evidência em 2011, as notícias sobre Pamela envolviam sonegação de impostos. Na época, o que circulava era que ela devia cerca de 500 mil dólares ao governo americano. A popstar foi atrás para tentar resolver e descobriu que tudo foi mutreta do seu antigo agente e para resolver a situação precisou fazer um acordo em que pagaria a dívida parcelada. Afinal de contas, com juros e correções monetárias, o valor ficou exorbitante, isso fora os gastos com advogados. Por conta desses fatores, a sua grana foi acabando. Ela teve que vender vários imóveis e hoje não possui mais a conta recheada de antigamente. Quando ainda era criança, Aaron Carter virou uma celebridade juvenil depois de se lançar na carreira musical. Assim como seu irmão mais velho, Nick Carter, que fez parte do grupo The Backstreet Boys. O moleque não demorou para virar um fenômeno e acumulou alguns milhões de dólares antes mesmo dos 18 anos de idade. Porém, quando a vida adulta chegou, Aaron viu que estava mal financeiramente, já que seus pais foram dois irresponsáveis e gastaram toda a sua grana e ainda deixaram um caminhão de dívidas para ele pagar. Eu não mereço isso. Enquanto ainda era adolescente, seu pai e sua mãe passaram a viver uma vida luxuosa e torravam tudo que entrava. O garoto não tinha noção de que eles bancavam algo mais caro do que poderiam pagar. O artista se declarou falido ainda em 2013 e tirou os pais do controle financeiro e aos poucos tenta voltar a fazer música.
Um dos melhores jogadores de NBA durante a década de 2000 foi Allen Iverson, famoso pelos seus números absurdos, sendo o sexto que mais fez cestas na história da NBA, com média impressionante de 26,7 pontos por partida. Para muitos, esse cara foi um dos melhores jogadores dos anos 2000. Apesar de ter conseguido juntar alguns milhões de dólares durante sua trajetória no esporte, ele também fez algumas dívidas bem fúteis que acabaram com todo o seu dinheiro. Uma delas foi a incrível conta de 375 mil dólares gastos em uma joalheria que não foi paga até os dias de hoje. Esse valor já está chegando aos 860 mil dólares, o que dá mais de 4 milhões de reais. Além disso, ele já se divorciou e tem dívidas com pensões de vários filhos. Para quitar um pouco das contas acumuladas, a justiça americana colocou sua mansão de 4,5 milhões de dólares para leilão. O acesso às suas contas também foi bloqueado por causa da quantidade de problemas financeiros. Hoje ele não tem grana para comprar nem um McLanche feliz. O cara tinha um patrimônio de 113 milhões de dólares e mesmo assim conseguiu a proeza de ficar pobre. Esse é o tal do Mula. O rapper Kanye West andou se envolvendo em diversas polêmicas nos últimos anos. Porém, em 2022, ele acabou dizendo besteira e por isso perdeu muita grana. Após falar bobagem e ser acusado de preconceituoso, várias marcas resolveram romper com o astro do rap. Entre elas estão a Gap, Vogue, Balenciaga e talvez a mais importante de todas, a Adidas, com quem ele tinha parceria desde 2013. Em um podcast, o cantor chegou a dizer que poderia falar qualquer coisa, que a Adidas nunca o dispensaria, já que ele era o gênio por trás de sucessos de vendas como os calçados da linha Easy, que correspondia de 4 a 8% do faturamento da marca. Porém, mesmo gerando muita grana, a empresa alemã decidiu romper com o artista. Mano, para você ter uma ideia, em apenas um dia o cantor perdeu 2 bilhões de dólares. Cê é louco? Isso daí dá mais de 10 bilhões de reais. Como se não bastasse ter seus contratos milionários indo para o ralo, Kanye está sendo boicotado em plataformas como Spotify e YouTube. Além disso, vários de seus projetos musicais e até mesmo cinematográficos foram cancelados. Melhor ele ficar um pouco de boca fechada, senão daqui a pouco vai morar debaixo da ponte. E largar a mão de ser besta. Um dos nomes que bombaram no rap dos anos 90 foi o de MC Hammer, que chegou a ter uma fortuna acumulada de 70 milhões de dólares, que era muito, mas muito dinheiro para a época. Mas a vida boa não durou para sempre e o cantor precisou declarar falência ainda na mesma década. Mas como alguém consegue torrar tanto dinheiro em tão pouco tempo? Burrice. Segundo o jornal britânico The Mirror, ele fez a proeza de gastar tudo com algumas comprinhas luxuosas, como por exemplo não um, nem dois, mas sim 17 carros de luxo. Também 2 helicópteros e um jatinho, que são meios de transporte que além de custarem uma fortuna, possuem um valor de manutenção bem altos. Além disso, a mansão em que MC Hammer vivia foi comprada por 12 milhões de dólares. Até aí tudo bem, o cara tinha dinheiro, né? Poderia usufruir de uma casa à altura do seu status. Acontece que ele gastou mais 30 milhões apenas com reforma, pois adicionou coisas supérfluas como uma estátua dele mesmo de tamanho gigante e até uma banheira de ouro. O astro também chegou a ter 21 cavalos de corrida puro sangue. Como o dinheiro não dá em árvore, logo sua fortuna impressionante se esgotou e ele teve que vender tudo abaixo do valor para quitar suas dívidas e nunca mais conseguiu emplacar nenhum sucesso. A Whitney Houston foi uma das vozes mais populares de sua época. E se você já levou um fora alguma vez na vida, com certeza já chorou no chuveiro ao som de I Will Always Love You.
Esse e mais vários outros sucessos românticos colocaram a cantora como uma das artistas mais poderosas dos anos 90 e 2000. Para você ter uma ideia, ela assinou um contrato com uma gravadora no valor de 100 milhões de dólares. Ronan, como uma mulher dessas conseguiu ficar pobre, me diz? Por conta do consumo de substâncias ilícitas. Ela também bebia muito e tudo isso acabou prejudicando sua carreira de sucesso. Antes de falecer, Whitney acabou queimando um valor gigantesco de sua fortuna com seus vícios, o que também destruiu sua voz. O que, vamos ser sinceros, é a coisa mais importante para uma artista musical, né? Além disso, ela reduziu a quantidade de shows, já não fazia turnês há muito tempo e nem lançava CDs. No final da sua vida, a musa dos love songs estaria pedindo dinheiro emprestado a colegas artistas para conseguir sobreviver, e só não terminou morando na rua por conta de um adiantamento que recebeu da sua gravadora. Francis Coppola é um renomado diretor de cinema norte-americano que é conhecido principalmente pela trilogia do Poderoso Chefão. Apesar dos sucessos de bilheteria, Coppola passou por maus bocados quando o assunto foi sua vida financeira. O cineasta já precisou entrar com pedido de falência mais de uma vez, isso por conta dos seus planos muito ambiciosos. Um deles foi no filme O Fundo do Coração de 1982, que custou 27 milhões, mas lucrou apenas 4. Fazendo com que ele tivesse que fechar sua produtora e amargasse um baita de um prejuízo. O gênio do cinema, que possui 5 Oscars no currículo, até conseguiu se recuperar do tombo, porém nunca mais teve o mesmo poder econômico. Melhor do que nada. Um dos maiores galãs das novelas da Globo foi o Mário Gomes. Ele chegou a ficar muito famoso ainda no teatro, e quando foi para a televisão, o sucesso se repetiu. Tanto que ele coleciona mais de 40 novelas em seu currículo, fora participações em filmes e séries. Porém, poucos são os artistas que conseguem permanecer no topo quando a idade bate a porta. Ele acabou sendo demitido da Globo em 2008, chegou a trabalhar um tempo na Record, mas logo ficou sem atuar. Após perder sua principal fonte de renda, o ex-galã global começou a vender sanduíche na praia de Joatinga, no Rio de Janeiro. O negócio até que deu certo e evoluiu para um trailer, porém em 2022 surgiu a notícia de que ele teria perdido a mansão em que vivia com a família, por conta das dívidas acumuladas ao longo dos anos. O ator Dado Dolabella sempre teve seu nome estampado na capa de revistas de fofoca, principalmente por conta das polêmicas que se envolveu ao longo dos anos. O antigo queridinho da Globo chegou até a ser preso. O motivo? Não conseguiu pagar a pensão dos filhos. A sua dívida chegou aos 200 mil. Como é que é? Porém, Dado afirma que o cálculo do valor foi feito em cima de uma renda que ele já não ganha mais, afinal de contas não atua desde 2012. O astro chegou a pedir ajuda dos fãs, para conseguir pagar essa conta de milhares de reais. Além da pensão, ele também tem aluguéis atrasados que somam outra dívida, dessa vez de 450 mil reais. Ou seja, o artista está com o nome mais sujo do que pau de galinheiro. A Courtney Love é uma cantora de punk norte-americana que ficou famosa depois de ter se casado e vivido com Kurt Cobain, o até então vocalista do Nirvana, a banda de rock de maior sucesso dos anos 90. Porém, como muitos sabem, essa história de amor foi interrompida em 94, quando Kurt faleceu. Dessa forma, a Courtney Love acabou herdando uma bolada de 27 milhões de dólares, cerca de 146 milhões de reais. Um belo pé de meia, não é mesmo? É claro! Porém, a mulher gosta de viver como uma rockstar e ao longo dos anos esbanjou grana com festas caríssimas, compras luxuosas e gastos com substâncias, digamos, ilegais. A carreira musical de Courtney nunca deslanchou de verdade
e seus rendimentos hoje em dia vêm da porcentagem dos direitos autorais do Nirvana, sendo apenas o suficiente para ela viver com um certo nível de conforto. Kim Basinger foi uma atriz americana de muito sucesso que ganhou prestígio por atuar em várias novelas. Depois ela migrou para o cinema, fazendo filmes de sucesso como por exemplo o Batman de 89. Kim se tornou um sex symbol dos anos 90, conseguindo acumular uma bela fortuna. Porém, decisões ruins fizeram com que ela perdesse grande parte do seu dinheiro. Talvez a pior delas tenha sido comprar diversas propriedades de terra em uma cidade pequena dos Estados Unidos, para transformar o local em uma atração turística e em um festival de cinema. No total foram 20 milhões de dólares investidos. Acontece que a ideia não deu certo, mano, e a musa acabou perdendo tudo que ela aplicou. Outra coisa que afetou sua poupança foi sair da produção de um filme bem no meio dele, sendo processada em quase 9 milhões de dólares pelo estúdio. Sem conseguir pagar toda essa grana, a atriz declarou falência e teve que vender o resto dos seus bens para quitar pelo menos parte dessa dívida. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!